Oi, aqui é a Mari do Chá de Prosa e o vídeo de hoje é uma resenha do livro O Exorcismo, escrito por Thomas Allen. Muitos de vocês já sabem, mas O Exorcismo foi o livro que inspirou a grande obra O Exorcista, escrito por William Peter Blatty, que vocês sabem que é um dos meus livros preferidos do gênero. Então eu tava muito ansiosa quando a Darkside me mandou esse livro pela parceria com o blog. Eu acho que ele foi um dos livros que eu mais esperei, que eu mais fiquei louca pra ler. E eu queria comentar um pouquinho com vocês do que eu achei então da leitura do Exorcismo. Primeiro eu queria comentar com vocês sobre como eu vejo o gênero terror. Quando eu postei a resenha do Exorcista, muitas pessoas comentaram que não fazia sentido, eu não senti medo do livro nem do filme. Eu só queria dizer que assim, na minha concepção, o terror ele não é um gênero, aliás, nenhum tipo de gênero de livro. A literatura ela não é uma coisa que tem o mesmo efeito para todo mundo. Tanto é que assim, uma comédia que algumas pessoas acham muito engraçadas, outras pessoas podem não ficar rindo tanto ou podem achar sem graça. Um filme de terror que eu acho muito assustador, muita gente já me disse que acha fraco. Então, gêneros literários, cinema não são coisas que todo mundo interpreta igual. Se interpretasse igual, eu acho que não ia ter graça nenhuma a gente querer ler o livro, porque a gente já ia saber o que a gente ia sentir, porque afinal de contas era só ver como é que as outras pessoas se sentiram, não é mesmo? Bom, mas voltando então agora para falar do Exorcismo, por que eu falei tudo isso? Porque esse é um livro que eu achei apavorante, assim, muito mais do que o Exorcista. Talvez por ele ter essa pegada assim de baseado na realidade, de algo que aconteceu. A gente acredite ou não que ele tenha acontecido da forma que aconteceu, mas ele é baseado em fatos reais, isso é uma coisa que sempre me deixou muito mais assustada. Então eu sempre achei muito mais assustador alguém chegar e falar: olha, uma vez quando eu era criança eu vi um espírito, do que eu assistir um filme cheio de demôniozinho pulando, tipo Annabelle e tal. Mas o Exorcismo, ele me pegou assim, algumas partes dele, algumas partes do relato me faziam sentir uma angústia muito grande, me faziam questionar essa questão do paranormal, da existência de demônios. Esse livro, ele é baseado num diário, relato de um jesuíta que diz ter feito o exorcismo de um menino na primeira metade do século XX. O nome desse menino no livro é Rob, mas o autor comenta o tempo todo que o nome foi alterado para poder preservar a identidade desse menino por conta dos detalhes da história. Então a história é o seguinte: o Rob é um menino que mora numa cidade nos Estados Unidos e algumas coisas estranhas começam a acontecer com ele. A cama dele começa a se mexer sozinha. Algumas coisas no quarto dele andam pelo quarto sem que ninguém precise encostar. Eles escutam barulhos de arranhões vindo de lugares onde não tem como ter alguma coisa arranhando. E as coisas só vão piorando até o momento que esse menino começa a ter um comportamento de uma pessoa que está possuída por alguma coisa muito tensa. Então os pais dele, desesperados, resolvem levar ele para casa dos tios para ver se afastando ele da casa essas coisas param, mas começa a piorar ainda mais. E eles, assim, no último momento de desespero, eles resolvem apelar para chamar padres, isso depois de ir em médicos e tudo mais. E os padres vão lá para fazer exorcismo desse menino, e é isso que o livro conta. O livro passa todas as suas páginas contando o momento a momento do exorcismo, como tudo acontece, quanto tempo dura, os detalhes, o que o menino falava, o que ele sentia. Então é um livro muito interessante. Eu não vou mentir, o fato dele ser uma coisa baseada num relato de um padre, baseado em fatos reais, ele acaba sendo meio maçante, porque o autor, ele não quis deixar a coisa muito fantástica, porque ele quis ser fiel. Ele é um jornalista, o Thomas Allen, e ele quis ser fiel ao relato do padre. Mas o relato do padre ele é super detalhado, inclusive em momentos em que nada acontece. Então o livro acaba sendo meio maçante por conta disso. E isso era uma crítica que eu tinha pra fazer pro livro, mas no último momento, que é quando ele mostra o relato original do padre, e ele comenta qual foi a ideia dele em escrever o livro, eu retiro essa crítica, porque a ideia dele foi a ideia de fazer um livro por um jornalista mesmo. Então ele seguiu o relato, ele não estava fantasiando, isso aqui não é um romance, e ele deixa isso muito claro, e por conta disso o livro acaba sendo um pouquinho lento de ler, até o momento em que o exorcismo começa a pegar fogo, digamos assim. Ele foi um livro que eu gostei, eu demorei pra ler até por conta do ritmo dele, porque no começo eu não entendia muito bem qual que era exatamente a vibe do livro, mas ele é um livro gostoso e
Eu acho que ele é um livro que eu recomendo para as pessoas que curtem o gênero de terror, porque afinal de contas ele é o relato que originou um dos grandes clássicos do gênero, então eu acho que todo mundo que gosta de terror tem vontade, sente vontade de ter contato com a obra que inspirou O Exorcista. Eu espero que vocês tenham gostado. Se alguém aqui já leu O Exorcismo e quiser compartilhar a opinião, eu vou adorar saber a opinião de vocês também. E pra quem não leu, comentem se vocês teriam mais medo de ler os fatos sobre esse relato do padre ou o livro do Exorcista, que é mais fantasioso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!